Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, vou estar apresentando o trabalho de usinagem híbrida juntamente com o Everton, beleza? Eu vou dar início à apresentação aqui, ok? Obrigado e espero que gostem. Você já ouviu falar sobre manufatura híbrida? Então, manufatura híbrida são a combinação de equipamentos de dois mundos, né? Tanto da manufatura aditiva quanto a usinagem. Enquanto a usinagem é o processo mecânico que retira material de peças brutas ou matéria-prima a fim de chegar a um ponto final, o processo de manufatura aditiva é o processo que adiciona matéria-prima para formar a peça final. O que acontece? A usinagem é o que a gente conhece, né? Conhece muito, né? A gente ouviu falar muito, que são fabricação de peça, são, como que eu posso dizer? São o acabamento das peças, enfim, é isso. E a manufatura aditiva é, o, a adição de material, tipo, uma usinagem, uma impressão 3D, né? De modo grosso falando. O processo de usinagem é realizado por diversas máquinas operatrizes, sejam elas manuais ou automáticas, como tornos, fresas, centros de usinagem ou retíficas. E a manufatura aditiva é realizada por impressão 3D, que eu falei, que eu acabei de falar agora, né? Que seja elas de mais diversas tecnologias, porque tem vários tipos de impressora 3D hoje em dia, né? Cada um dos processos tem suas vantagens. Enquanto o processo de usinagem permite deixar peça com fino acabamento, a manufatura aditiva permite criar peças com a complexidade impossível de ser criada pelo processo de usinagem e ainda economiza matéria-prima. A manufatura aditiva, que é a impressão 3D, ela tem uma característica que ela consegue usar o material sem ter o desperdício, né? A gente consegue fabricar umas peças, algumas coisas assim, sem ter o desperdício do que se a gente fosse fazer na usinagem. Vamos supor, se você vai usinar um eixo, uma haste, você compra um tarugo, né? E vai usinando ela até chegar à forma que você quer. Isso é perda de material. Já com a adição de material, você vai fazer ela do zero, então não vai ter tanta perda. Então, por que não unir os dois, né? Os dois em uma máquina só, né? Aí que vai vir a usinagem híbrida. A manufatura híbrida tem por objetivo a junção dos processos distintos em um único equipamento com o objetivo de maximizar os ganhos e minimizar a deficiência de cada processo individualmente. A intenção da manufatura híbrida é que tenha um ganho de produção, né, reduzindo todos os gastos, todas as deficiências que podem ter se fosse fazer uma parte um e outra parte outra. E a manufatura híbrida, que faz a junção de manufatura aditiva e subtrativa, está ganhando especial atenção no segmento industrial, pois o processo aditivo sozinho não garante a precisão necessária para a construção de alguns componentes. E a versatilidade da manufatura híbrida já permitiu a remanufatura de produtos de alto valor, agregando como pás de turbina, rotores, queimadores a gás, além de matrizes e moldes. O que acontece? A manufatura híbrida ela consegue adicionar material, né, já nas peças já que foram danificadas, e ela pode reconstituir, vamos supor. E assim ela consegue também fazer a questão da usinagem já. Ela vai injetar material e já vai dar o acabamento, que é isso que eles querem. Tem algumas vantagens, né, da manufatura híbrida, que é o sistema de coordenadas permanece fixo quando há alternância entre as atividades aditivas e subtrativas, e além da possibilidade de utilizar uma gama de ferramentas da mesma máquina, múltiplas operações de usinagem, tais como fresamento e furação, torneamento, pode ser tudo ser seguido por operação e adição de material. A necessidade de se identificar a correta sequência de operação entre as atividades aditiva e subtrativa, verificando as possíveis interferências entre os processos, a fim de evitar colisões entre o material adicionado e o outro elemento do equipamento. O tempo morto, né, que ocorre entre as trocas de ferramentas e o sistema de produtivo,
resultados com microestrutura do material depositado, oriundos de ciclos irregulares de calor do processo aditivo, em função da alteração da quantidade de camadas depositadas entre os processos de usinagem, a questão da necessidade de tratamento térmico, assim que vai produzindo, vai colocando, adicionando material, o uso de fluido de corte, que não é desejável durante o processo substitutivo, devido ao laser e à possibilidade de danos ao sistema óptico da máquina. Enfim, são várias coisinhas que a gente tem que ter ciência, tem que ter cuidado. Enfim, eu vou começar a falar um pouquinho. Na constante busca por melhorias no processo produtivo para tornar a fabricação de peças metálicas cada vez mais eficiente e flexível, um dos maiores destaques está a nova tecnologia chamada manufatura híbrida, que combina com o processo de adição de material metálico, também conhecido como impressora 3D, como eu havia falado com vocês no início dessa apresentação, e da usinagem em uma mesma máquina. Essa tecnologia ela visa atender a constante demanda da indústria nacional, como solução que proporcione um aumento de produtividade e eficiência, né? Todo mundo quer uma melhor produção, uma produção mais rápida, com a qualidade melhor, né? Uma eficiência melhor. Enfim, é isso que a usinagem híbrida proporciona, né? Aqui tem algumas peças, né, que a gente está mostrando aí para vocês, né, da usinagem híbrida, né, que como dá para fazer tanto da usinagem quanto da adição de material. Com as constantes alterações nas peças injetadas e estampada, quer que seja para atender melhorias mecânicas ou mudanças de design, muitas vezes se faz necessário realizar alterações nos moldes ou estampos de maneiras mais eficientes. A manufatura híbrida auxilia na solução deste problema, executando as operações de deposição de material e em seguida a usinagem, em uma mesma fixação, trazendo mais precisão à peça final e maior eficiência no processo produtivo com menor tempo de motivação da peça. Mais peças estampadas, né? Mais peças que precisam de molde, que podem ser alterados. Enfim, essas peças aí que a gente está mostrando são peças que dá para ser feita na manutenção na impressora 3D, né, que fala que é manutenção aditiva, e tipo assim, elas nunca vão ficar tão perfeitas assim, elas vão precisar de uma usinagem, um acabamento final para poder ficar boa, ficar adequada. Aí o Everton vai falar algumas coisas para você e vai mostrar alguns vídeos para vocês também, entendeu? Olá pessoal, meu nome é o Everton, juntamente com o Paulo Ricardo, eu vou dar continuidade no trabalho de usinagem híbrida. Vamos lá? Pessoal, um dos pontos positivos desse tipo de usinagem é a eficiência do uso do material. Isto inclui o aspecto ambiental também, com a redução dos desperdícios e a alta flexibilidade quanto ao tamanho das peças produzidas. Isso porque, com o uso da máquina, a produção não se limita a um pequeno volume útil dos equipamentos de impressão 3D metálica. Além disso, há a liberdade geométrica também e os altos níveis de precisão e repetibilidade. Em aplicações específicas, a usinagem híbrida se mostrou bastante benéfica, uma vez que não transmite altas temperaturas para as peças, dessa forma evita trinca e permite a recuperação de molde e a manutenção de peças de alto valor agregado com ótima relação custo-benefício. Ou seja, tudo que o mercado hoje pede, esse equipamento ele pode fornecer. A gente sabe que hoje o mercado visa muita qualidade. Esse equipamento pode fornecer essa qualidade. Vamos dar um exemplo, um bloco de motor. A gente sabe que bloco de motor é uma peça que tem que ter um cuidado. Porque se o bloco sai com algum tipo de fissura ou trinca, futuramente esse bloco vai dar problema. Então, esse tipo de equipamento, ele consegue fazer o trabalho sem esquentar muito
o material na área que tá sendo feita. Então ela evita alguns problemas futuros. Então ele visa muito a qualidade por também, dependendo das a forma geométrica da peça, a gente que trabalha na área industrial, a gente sabe a dificuldade que tem em elaboração e execução de algumas peças específicas, de algum tipo de equipamento. Então a gente sabe que é muito complicado. Às vezes uma peça dá um problema, até a gente conseguir fazer, se ela tiver vários tipos geométricos, é muito complicado, muito demorado. Então uma máquina dessa programada aí, ela não demora tanto assim, igual nos casos de hoje em dia. Então ela visa muito isso também na produtividade. Sem falar na parte sustentável, né? Que a gente acaba economizando material, então acaba tendo menos desperdício. Isso é uma coisa muito boa. Então, para a empresa, isso é uma coisa excelente. Por quê? Porque além de qualidade, além de desperdiçar material, o que uma empresa quer hoje? Uma empresa quer produzir e ganhar e ter o retorno. Então, ela vai produzir com qualidade, sem desperdício e vai ter o retorno também. Por quê? Porque ela não está desperdiçando, ela está fazendo o serviço e não está deixando lacunas nenhuma para perder dinheiro. Então, é um tipo de ferramenta excelente para os dias de hoje. O aspecto econômico também deve ser considerado, tendo em vista que o material de custo elevado, como alguns tipos de aço e ligas, interfere ainda mais no custo final da peça. É importante citar que, sendo trabalhado pela usinagem híbrida, observa-se uma melhoria da eficiência mecânica sem o aumento excessivo dos custos. É possível adicionar um material mais nobre em pontos determinados ao substrato de um material comum e usinar uma determinada peça saindo pronta da máquina, já com o material adicionado, incluindo o acabamento. Se a peça inteira tiver que ser usinada apenas com material nobre, ela seria muito mais cara. Ou seja, aqui a gente vê que tem um grande benefício, porque a gente sabe que quanto mais a gente gastar com os materiais nobres para usinar ou para adicionar na peça, isso vai ser cobrado, porque a empresa não vai ter prejuízo nessa área. Se ela está gastando isso, ela vai cobrar em cima. Então, nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de máquina, a gente consegue cortar alguns custos. Porque o cliente quer um preço bom e a empresa quer fornecer um preço bom também, com tanto que ela tenha lucro. Então, aqui é uma parte muito importante, porque evita desperdiçar os materiais nobres e consegue dar um preço mais atrativo para o cliente. Então, os dois lados saem ganhando. Então, aqui a gente já vê como essa máquina é importante para alguns tipos de peças que precisa de materiais mais nobres. Agora nós vamos mostrar alguns vídeos aqui para a gente ver na prática tudo isso que a gente tem falado até aqui. Vamos ao vídeo então. Aqui a gente vê a empresa Home, é uma das empresas que faz esse tipo de equipamento. Aqui a gente já vê a máquina em uso. Então a gente pode ver que são dois tipos de máquina móveis. Uma que segura a peça e ela se movimenta em vários lados, em várias direções, facilitando o trabalho. E a outra peça móvel é onde executa o trabalho, onde faz a usinagem e faz a adição. Aqui a gente pode ver já a máquina adicionando material na peça. Então, como a gente tinha citado em alguns slides anterior, nesse mesmo momento ela pode estar adicionando aqui um material nobre, entendeu? Então, ela trabalha dessa seguinte forma aí. Então, a outra parte móvel já facilita, ó, já roda, já gira. Então, facilita muito. Aqui já podemos ver sendo usinado. Já a parte que foi adicionada, ela já usinando. Então, a gente ganha muito em tempo de produção aqui. Até pegar uma peça, levar para outro lugar,
do outro lugar trazer de volta, aqui a gente já ganha tudo. Aqui a gente tá vendo trocando. No próximo vídeo nós vamos dar mais ênfase nessa parte de troca de troca de ferramenta. Então a gente vê aqui, ó, mais um tipo de usinagem, as duas máquinas se movendo. Então a gente vê a agilidade da máquina. E aqui a gente já vê o resultado final, que vai mostrar a agilidade da máquina. Ó, nesse momento aqui está fazendo a usinagem em vários pontos do material. Aqui a gente pode ver perfeitamente as duas partes se movendo. A parte de que usina e a parte da peça, onde fica fixada a peça. Então a gente pode ver usinando, trocou o bico, agora a gente pode ver a edição de material. E sem falar que é um processo todo automatizado, né? Então, um operador aí, sabendo operar, ele consegue produzir bastante coisa em um dia só. Adição de material. Trocou. E agora a usinagem final, para finalizar a peça. Então a gente vê aí a agilidade que tem na execução do trabalho e o tanto o, e como a produção é boa, referência aí trabalho. Então é um tipo de serviço que vale muito a pena. Aí o resultado final. Aqui nós iremos ver, como citado no vídeo acima, a parte de troca de ferramenta da máquina. Na figura abaixo, o cabeçote laser é acoplado ao spindle, eixo da árvore, na máquina diretamente, como se fosse uma ferramenta. Esse tipo de construção é usado pela empresa DMG Mori na construção de máquinas aditivas. Aqui no A, a gente pode ver a máquina com a ferramenta aditiva acoplado. Na parte B, a gente vê essa máquina colocando a parte aditiva no berço, que a gente vai ver logo após no vídeo como que funciona. E, e na parte C, ela procurando a outra ferramenta, que é a fresa, ou a parte de usinagem. Então ela acopla na parte D e segue para o trabalho. E assim ela vai trocando e vai executando o trabalho. Aqui tem um passo a passo. No A, o espêndulo montado com cabeçote aditivo para o trabalho. No B, o cabeçote aditivo do berço de descanso, ou seja, é nada mais que um suporte, liberando o spindle para uma nova operação. No C, o spindle busca uma nova ferramenta para trabalho e no D, a ferramenta é montada, pronto para o processo subtrativo. Antes de passarmos o vídeo, aqui a gente vê uma ferramenta já diferenciada. A figura abaixo apresenta uma nova montagem. O cabeçote aditivo é colocado ao lado do spindle de usinagem, ou seja, estão colocados paralelamente um ao outro. Esse modelo construtivo de máquina é similar ao usado pela empresa Home SA. Então aqui a gente vê um tipo de máquina mais avançado um pouco. Então ela tem dois spindle, um de adição e um de usinagem. Então ela acaba um jogando para o outro e assim executando um serviço mais rápido, porque ela não vai deixar a ferramenta no berço de descanso para procurar outra peça. Aqui ela vai uma executando um serviço e passando para outra. Então acaba sendo mais eficiente o trabalho na questão de produção. Aqui nesse vídeo, esse vídeo é mais complexo. A gente vai ver várias formas de trabalhar da máquina.
Aqui a gente já vê a máquina trabalhando no processo de adição. Então, a gente vai ver várias formas geométricas e vários serviços que a máquina executa. Aqui a gente já está vendo como que funciona a adição, a parte do A, tudo. E vamos dar acompanhamento ao vídeo. Então já pode ver que não mostrou aqui, mas já virou a peça. Então a parte fixa onde fica a peça, acoplada à peça já se moveu. Então onde ele estava adicionando por cima, agora ele está adicionando na lateral. Aqui a gente pode ver, ó, o que a gente tem falado no vídeo anterior, a troca. Colocou no berço, foi e buscou a parte da freia, da usinagem. E segue o trabalho. Onde já, agora mesmo já adicionou aí, já está vindo fazendo a usinagem. Aqui a gente pode ver a parte onde fica a peça, móvel, a agilidade que tem o, o equipamento. Como a gente já tem falado na questão de produção. Aqui já vê outra forma de trabalho, de furação. Aqui a gente pega novamente a parte de adição no berço e já começa o processo novamente. Aqui a gente pode ver embaixo aqui onde foi adicionado, já fez os furos e está dando continuidade à peça para cima. Peça se movendo. Então é um processo tudo automatizado. A questão de dar erro aqui é muito pequeno. Então a adição de material, vai adicionando material. Então essa máquina consegue fazer vários tipos de trabalho. Então uma peça desse tipo dimensional, às vezes demoraria vários dias para ser feita. Com um dia já consegue fazer a peça. E já faz tudo em um processo só. Aqui a gente vê a agilidade que tem essa máquina. Apesar de ser um processo extremamente benéfico, a usinagem híbrida ainda não está em funcionamento no Brasil. A Home apresentou em 2017, durante um evento do setor, uma máquina nesse perfil, porém nenhuma foi adquirida pelas indústrias brasileiras. Ou seja, é uma oportunidade em aberto, aguardando os pioneiros no setor. Então até o momento a gente não tem um registro dessa máquina aqui no Brasil. Beleza, gente? Valeu, um abraço. Boa noite a todos.